Eu nunca vi ninguém responder essa pergunta de uma maneira direta, porque é uma pergunta bem complexa mesmo. Ih. Que medo. Onde ele Você já abordou. terrível. Você inicialmente falou disso, que é a questão da consciência. Mas você pode simplesmente não responder também, Walter. Tá bom. Ninguém Você respondeu. pode fazer que tem um político, Walter, falar da consciência quero depois, falar mas sobre eu comprei as vacinas primeiro, entendeu? A gente já recebeu gente que era assim. Mas a questão da consciência é o seguinte, o que é a consciência para vocês? Porque você falou, e eu até gostei do seu ponto, você disse, máquinas não são conscientes ainda. Isso. Ou seja, será que elas podem desenvolver a consciência? E uma vez eu vi uma definição que eu achei interessante. Na verdade, não era definição, era outro questionamento. Ele falava, será que consciência não é apenas, entre aspas, uma máquina pensando sobre si mesma, usando uma função recursiva para ficar pensando sobre ela mesma? Isso seria consciência? Porque se for algo tão simples assim, e com certeza não é, a gente pode falar que, poxa, uma máquina já seria, de certa maneira, consciente. Talvez não senciente. Não senciente. Mas isso. consciente. Então, o que é a consciência para vocês? Posso abordar? Assim, consciência, você ter percepção do ambiente, saber que existe coisas no ambiente, é autoconsciente, é você saber que você é um ser dentro desse ambiente. Quando a gente estuda consciência, ninguém sabe de onde surgiu a nossa consciência. Esse é um tema que a ciência não sabe tudo sobre o cérebro, não sabe sobre a consciência, não sabe sobre... A gente mapeou só 19% dos oceanos. A gente sabe um monte de coisa, tá? A gente é arrogante e não sabe nada. A gente não chegou ao fim do universo, a gente não sabe o que tem do outro lado dos buracos negros, pode ser uma outra galáxia, um mundo paralelo, etc. A gente não sabe. O que a gente sabe é o nosso corpo. É exatamente isso, um monte de nanorobôs ou microrobôs, células, que trabalham, cada uma do seu jeitinho ali. Será que elas sabem que a gente tem um pensamento central? Será que nós não somos parte de uma consciência maior que a gente não sabe também? Aliás, você está lendo o Ray Kurzweil, o último estágio da era das máquinas é a gente ir para todo mundo misturado, ou seja, que é a espiritualidade, a gente não tem mais a individualidade, a gente percebe que a gente é uma coisa junta. A física quântica... Coletiva. A física quântica, hoje a gente está falando muito de física quântica porque o computador quântico se tornou realidade. O entrelaçamento quântico, ele é comprovado que coisas de um lugar sentem coisas do outro. E aí uma das coisas que são declaradas é a maior ilusão da humanidade é achar que a gente é separado. Isso sempre foi a maior ilusão da humanidade. Então, quando você fala da consciência, a gente não sabe direito como é que desenvolveu na gente. Por que não pode desenvolver numa máquina? Eu falo isso já há mais de 10 anos. A máquina é um monte do quê? De sisteminhas que, por enquanto, trabalham separadinhos, etc. Por que isso não pode começar a trabalhar de uma forma que algo maior adquira essa percepção de si, do ambiente, e se tornar consciente? Tanto que isso é um dos cenários previstos, sim. Ray Kurzweil fala disso há um tempão, a ficção científica fala disso há um tempão, e essa discussão entrou em pauta. Agora é muito mais forte depois do ChatGPT, porque quem usou um pouquinho, assim, cara, a gente é da área de conhecimento, da área de escrever, intelectual. Se você não ficou impressionado com o que ele escreve desde a versão anterior, tem algo errado, né? Realmente, e vai melhorar. Então, o que é a consciência? Quando que ela vai se dar? Isso é uma discussão que a gente tem, tanto que já tem gente falando dos direitos da máquina. Então, se a máquina ficar consciente, você não pode escravizar uma máquina, você tem que ter direitos e ter seres digitais com a gente. Então, tem esses vários cenários. Na minha opinião, eu sou humilde, eu não sei como ou quando a consciência vai acontecer, mas a chance dela acontecer como aconteceu com a gente, e nós somos máquinas também. A gente não é máquina, a gente é máquina biológica. Você acha que aquele teste de Turing seria suficiente para ver se uma máquina teria consciência? Já não é. Já está passando já? Aquele é teste de inteligência, né? Ou seja, as máquinas já têm inteligência, não necessariamente, elas não chegaram, teoricamente, elas ainda vão demorar para adquirir consciência. Mas para teste de inteligência, várias máquinas já passam o teste de Turing. E é tão difícil você definir inteligência, consciência, amor, que o Alan Turing, que era genial, um dos caras mais brilhantes do século passado, ele criou o jogo da imitação, o teste de Turing, para testar a inteligência, porque ele não conseguia definir o que era inteligência. Esse teste de Turing, para quem não está familiarizado, o Alan Turing é aquele matemático que saiu no jogo da imitação, que ele ajudou os aliados a ganhar a guerra contra os alemães ao descobrir como é que funcionava o enigma, né? Filme, a maneira de criptografar mensagens nos alemães. E ele é um pioneiro nesse ramo da computação. E ele falava sobre a evolução da inteligência e que um teste para você avaliar se uma máquina havia atingido uma inteligência a nível humano era você colocar um entrevistador separado por um anteparo, entrevistando essa máquina, outros humanos, e no final ele não conseguia saber quem era humano, quem era máquina. Se eu faço esse teste com meu irmão de 15 anos hoje, ele não passa. Mas tem computadores que passam
nesse teste. Só que ele é para avaliar consciência ou inteligência de uma maneira humana, porque uma baleia não vai passar nesse teste, mas a baleia é consciente? Muita gente fala, os animais são conscientes. Então, outro dia, inteligentes e conscientes, né? Agora, por exemplo, foi provado que o polvo, ele é sentiente, ele sente. Então, hoje você não pode mais comer polvo ou matar sem você ter todo um processo. Vários países proibiram ou trouxeram uma nova forma, sem dor, para você tratar os animais dessa forma. No começo do ano eu tive a oportunidade de ir para a Antártica, e na Antártica tem mapeamento das baleias. E aí também é outra coisa que eu queria falar com relação como que a gente não sabe nada, né? A gente tem vários mundos acontecendo em paralelo no nosso planeta. As baleias, por exemplo, a gente sabe tudo sobre elas, inclusive para onde elas vão, voltam, tem mapeamento assim incrível, até de reprodução, quem é líder, quem não é líder, etc. E elas não sabem que a gente existe. A gente dá uma mergulhadinha lá de vez em quando, a gente é tipo um UFO, né? Um ET, um OVNI. Você aparece ali, sai rapidinho, elas nem sabem. E a gente está cuidando delas. E isso está acontecendo no mesmo planeta. Então, no nosso mesmo planeta, a gente pode fazer parte de N outras coisas que estão cuidando da gente, que a gente não está percebendo, que a gente não viu. Pode ter uma civilização inteira no fundo do mar que a gente não mapeou ainda. Ou seja, é muita coisa que a gente não sabe. Eu acho que isso que é legal a gente ter essa consciência. Eu acho que talvez a coisa mais importante do ser humano é ter uma noção da sua ignorância. Ignorância, é isso mesmo. Você...